Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o maior podcast do Brasil em conhecimento técnico para o agronegócio, né? Aqui você acompanha assuntos relacionados a grandes culturas, os maiores especialistas aí do Brasil, abordando assuntos feitos por quem são do agro, né? Realmente. Então a gente pede para que todos vocês que nos sigam lá em nossas redes sociais, tanto lá no Agro Depende, como também no Cassiano Agro e no @oeduardoagro. Se inscreva também lá em nosso canal do YouTube. Avalie também esse podcast na plataforma que você está ouvindo aí, principalmente através aí do Spotify. E também que indique esse episódio, que indique nossos outros episódios aí para algum amigo, para algum colega, que isso faz com que esse conteúdo que a gente produz aqui chegue cada vez aí em mais pessoas e a gente dissemine aí o conhecimento técnico para que a gente seja mais assertivo, mais sustentável até mesmo na produção, para passar essas recomendações lá no final para o produtor. E, obviamente, se você está ouvindo esse episódio, pega e marca nós lá no Instagram, principalmente, né? Mostra que está ouvindo o podcast Agro Depende. E outro convite para todos vocês é que agora nos próximos dias vai estar saindo a retrospectiva do Spotify. E se o Agro Depende for um dos seus principais podcasts, também não esquece de marcar nós lá e mostrar aí que tu é um ouvinte fiel aí do podcast Agro Depende. Então, sem mais delongas, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e novamente aqui conosco, sempre a felicidade de ter o professor conversando conosco. Professor Erlei, se apresenta para o pessoal. Muito bem, eu agradeço novamente ao Eduardo e ao Cassiano. Meu nome, então, como foi dito, Erlei Melo Reis. A minha formação é engenheiro agrônomo, especializado em fitopatologia. Tive a satisfação e o prazer de fazer o mestrado na Exalc em Piracicaba e depois o doutorado em fitopatologia também nos Estados Unidos. Desde então, embora com a idade atual que eu tenho, nós trabalhamos no Instituto Agres em Passo Fundo, temos um laboratório e uma estação experimental e ainda continuo trabalhando com fitopatologia e é um prazer e é uma motivação para mim trabalhar com doenças de plantas que gosto muito. Estamos à vossa disposição. E mais ativo do que nunca, né, professor? A gente está a cada 6 meses, no máximo, aí, gravando um episódio, a gente pode dizer, sobre alguma coisa, alguma questão ligada às doenças, tanto de soja, trigo, milho, então as doenças em geral. E está saindo uma publicação praticamente 2, 3 às vezes por ano, onde o senhor está totalmente ativo, trazendo conhecimento, né? Todo esse teu conhecimento que tem em diversos anos, e um dos principais especialistas do Brasil e do mundo, em toda essa questão de fitopatologia, que a gente consegue ter a felicidade de trazer para conversar aqui conosco, e ainda mais com a obra que o senhor mandou para nós, que é a questão da obra Doenças da Soja, que posso dizer que não é só um livro, é um manual que estava faltando muito para o pessoal conseguir entender melhor como funcionam as doenças, como é que identificar as doenças, qual que é o ciclo dela, está muito bem explicado. Tem uma questão de todo um fluxograma de como ela acontece na doença, qual a infecção, como ela se mantém no ambiente, a questão dos hospedeiros. Então tem explicado detalhe por detalhe cada doença, né? E que é muito importante para nós técnicos e que muitas vezes durante a faculdade é passado muito rapidamente, vamos dizer, tu vai precisar de uma especialização específica em doenças para conseguir entender com toda a complexidade e tão detalhado como está no livro, né? Então, primeiramente, parabéns pelo livro, né? Pelo manual, podemos chamar assim também, que auxilia realmente para quem está na ponta, né? Quem está na prática, lá auxiliando o produtor na tomada de decisão, né? E uma forma fácil escrita, vamos dizer que até mesmo o próprio produtor, se pegar o livro, consegue começar a entender. Muito bem, Cassiano. Reflete o nosso esforço e também o que tem governado a minha vida profissional é o seguinte, independente da idade, se você não for útil à sociedade, não tem mais valor, não tem mais sentido de você viver. Então, eu repito, eu tenho motivação pela fitopatologia, continuo produzindo e vejam bem para o conhecimento de vocês dois. No momento atual, o problema de fitossanidade no Rio Grande do Sul chama-se a mancha estriada da folha do milho, uma bacteriose. Hoje é o problema atual e então, veja bem, estou concentrado nesse problema para ajudar a entender bem a diagnose e vejo bem, é um outro problema também que se for confirmada essa bacteriose, o problema vai ser resolvido com variedades resistentes que já tem também. Mas na realidade, o Cassiano, a ciência, o conhecimento científico, ele avança ano após ano. Então, os livros, apesar de ter um grande conteúdo e condensado às vezes,
necessita de atualizações, e a atualização mais rápida da ciência, ela é encontrada nas revistas científicas com comitê editorial, que algumas delas têm a periodicidade mensal, melhor dizendo, mas a tendência hoje, porque nós não temos mais revistas científicas, repito, com comitê editorial impressas, hoje está tudo online, veja bem, para facilitar a divulgação mais rápida, não tem mais números, então, conforme vai sendo aprovado o artigo, já é colocado à disposição na internet. Então, para vocês verem a velocidade da geração de conhecimento e a necessidade de chegar para o produtor. Então, veja bem, mas isso deve ser acumulado para facilitar o entendimento e ser então útil, que é o caso então do livro. Então veja bem, nesse livro da soja, nós procuramos focar as principais doenças da soja, mas precisa de uma atualização. Então veja bem, nós estamos aí à vossa disposição com o livro da 2ª edição, mas veja bem, nós estamos trabalhando já na 3ª edição. E vocês vão ficar surpresos nessa 3ª edição com relação aos nomes científicos dos fungos que causam doença na soja, que sofreu a partir de 2012, no chamado Congresso de Melbourne, na Austrália, mudou completamente o conceito de classificação ou de nomenclatura dos fungos. Então, veja bem como há uma necessidade de atualização dos livros, e esse livro, se for lido, é muito importante para agricultores, para técnicos de campo, e como você falou, mesmo para o agricultor, se a linguagem for entendível, será de grande utilidade para manter a sustentabilidade da sua principal atividade, que é a agricultura. Nas últimas 2 décadas, o Brasil tem registrado um aumento significativo na produção e produtividade agrícola, atribuído principalmente ao desenvolvimento e uso de variedades de soja melhoradas. Esse avanço são frutos de intensa pesquisa e inovação focadas na genética da soja, visando buscar o máximo rendimento. A Brasmax vem escrevendo junto essa história com os produtores do Brasil, pois ela é líder em genética do sul ao cerrado. É a marca mais lembrada e plantada pelos produtores, e isso só evidencia a confiança conquistada em quase 2 décadas. Com o mais completo portfólio de cultivares no Brasil, a Brasmax tem novidades para você. Na região sul, temos o lançamento dos cultivares Brasmax Titanium já na plataforma I2X. Ela também é tolerante à ferrugem asiática da soja. E a Brasmax Fúria, aí, que vem na plataforma Conquest Enlist. Já para o cerrado brasileiro, a gente tem a cultivar Brasmax Torpedo, já na plataforma I2X, que também é tolerante aí à ferrugem asiática da soja, a Brasmax Sparta I2X e Brasmax Ímpeto I2X, trazendo alto teto produtivo, adaptabilidade e novas biotecnologias para construir junto com o produtor o máximo rendimento na produção de soja. Para ter mais informações, acesse o site brasmaxgenetica.com.br e Brasmax nas redes sociais. Brasmax, escrevendo juntos a história do máximo rendimento. E aí tem um ponto, né? O livro, a vantagem dele é que ele é uma forma de pesquisa, como quase todo livro que a gente traz aqui do Prosa com o Autor, né? Como a gente chama esse especial, é com o objetivo de mostrar alguns conteúdos que são primordiais para quem está no campo, para quem é um consultor, para quem é técnico, ter esses tipos de conhecimento para ser acessível, porque, obviamente, dificilmente tu vai ter tudo decorado ou vai lembrar de tudo, mas é importante como uma forma de pesquisa que, a partir dali, caso alguma coisa não seja compreensível, não se entenda por uma limitação técnica, tu consiga ter ferramentas para poder buscar e se enquadrar melhor. Por exemplo, desde a parte de uma classificação de um fungo, para buscar, por exemplo, a melhor ferramenta para controlar aquela doença, até mesmo para identificar e até mesmo para prever alguns problemas da lavoura, como a gente está vendo esse ano, né? Aqui para o sul, esse excesso de chuva, obviamente a gente já começa a ter alguns indicativos através do livro para saber reconhecer quais os problemas que poderiam estar acontecendo ou que nós vamos ter mais problemas durante o ciclo, já para ligar o sinal de alerta e se começar a fazer o monitoramento também, né?
Perfeitamente. Então, essa é a utilidade, o valor de um livro. Só que, então, eu sempre pergunto para mim mesmo, apesar de ser escritor científico nessa área, por que se escrevem livros? É para registrar o conhecimento científico. E veja bem, então, por exemplo, olha, para facilitar ao produtor, que vocês deixaram bem claro, o objetivo é o produtor, é manter a atividade agrícola lucrativa. Então, vejam bem, é tão grande o aumento do conhecimento e que se tu não tiver esse registro, você não consegue acompanhar. Mas veja bem, eu quero repetir então, esses manuais, essas obras que você pode constantemente consultar, te permite hoje, pela qualidade de fotografia e tudo, qualquer agricultor, como o Cassiano falou, identificar o problema em sua lavoura. E o mais importante é controlar para manter a sustentabilidade econômica da atividade, que eu repito. E até pegando isso que comenta do cara conseguir controlar, conseguir identificar, conseguir ver o que realmente tem na lavoura, entra muito também na questão de um cuidado anterior ou entender o que a lavoura está mais predisposta, vamos dizer assim, por causa do ambiente, clima, né, o triângulo da doença, o patógeno ali que vai estar disponível também no ambiente, o que tu tem que cuidar mais. E uma coisa muito interessante do livro é a forma que vocês trouxeram todas as informações, vamos dizer assim, das doenças em um só lugar que fica de uma forma resumida, fácil de ver e de entender, né? Pegando só como exemplo a questão da ferrugem asiática ali, que é uma das que tem o maior capítulo, vamos dizer, que também é uma das que mais tem estudo, né? Então, sim, entra toda a parte de introdução, o histórico da doença no Brasil, a distribuição geográfica, a sintomatologia que tu pode observar, semelhanças e diferenças sintomatológicas da ferrugem asiática e de outras doenças que auxilia na diferenciação de uma ou da outra, né? Os hospedeiros que ela vai ter também, então, entre todas as plantas aí que podem ser hospedeiras que estão lá na lavoura, a etiologia, então, taxonomia do agente causal, como é que ela é, toda a classificação correta para tu saber identificar também, que acaba servindo até mesmo para o pessoal que está na faculdade, vamos dizer assim, como referência a trabalhos científicos, né, para ter essa base, ciclo de vida do fungo que causam ferrugens, ciclo das relações patógeno-hospedeiro, que é extremamente importante, principalmente para quem está no campo, entender cada vez melhor como tu vai trabalhar, né, e qual o momento melhor da aplicação, como tu vai observar isso a campo, tudo isso está muito ligado. Papel epidemiológico da cultura do feijoeiro, que pode ser também uma cultura atacada, como acontece a disseminação, a deposição, o processo infeccioso, então toda a questão da germinação dos esporos, penetração da folha, colonização, formação austórica, a reprodução do patógeno, então a esporulação, e vai entrando todas as outras questões, o ambiente, o início do desenvolvimento da doença, germinação dos teleósporos, epidemiologia completa, então, variabilidade genética do parasita está muito ligado com toda a questão que ele tem de resistência, ou acaba tendo de resistência aos fungicidas, e como trabalhar com isso, né, que eu acabo trazendo também, danos que acaba causando hospedeiro, e daí vem toda a referência bibliográfica, mas depois dessa referência bibliográfica, eu acho que é uma das partes mais ricas que a gente consegue ver e observar, que é as imagens do fungo, então como tu pode identificar ele na lavoura, também a questão vistas a microscópio, como as figuras que mostram como acontece a infecção, mas principalmente o ciclo da ferrugem. Essa forma que vocês conseguiram colocar o ciclo da doença junto com todas as culturas, mostrando toda a parte da lavoura, do desenvolvimento, eu acho que isso aqui é uma das partes mais importantes até mesmo para quem vai pegar o livro e não vai querer se aprofundar tanto, mas vai querer utilizar ele como referência, né? Cassiano, você está descrevendo muito bem as fases do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, que é fundamental para entender como surge, como se desenvolve e na entre-safra onde fica o agente causal da doença. Mas uma distinção desse livro que você salientou muito bem é o desenho do ciclo materializando para que eu consiga entender como é que se processa o desenvolvimento da doença numa lavoura.
científica. E outra coisa, Cassiano, é muito importante que você falou o seguinte: olhem as referências bibliográficas, nada foi criação do autor, tudo tem uma base científica de onde veio. Eu não sou o responsável por essas descrições. É citado uma fonte digna de confiança. Portanto, esse livro, trabalhando dentro do rigor científico, ele contém a verdade científica, porque os seus dados foram obtidos, repito, pelo método científico. É muito importante você ter chamado a atenção das citações bibliográficas, e o leitor não deve passar simplesmente por cima, sem prestar atenção, ou às vezes até consultar essas fontes, que para isso que elas foram citadas aí. Uma das coisas que a gente percebe também é que normalmente a gente faz uma descrição, pegando a ferrugem como o próprio exemplo, né? Que, como o Cassiano bem comentou, é o capítulo, é a parte mais extensa, digamos assim, que tem no livro também, falando sobre ela. Ela tem um ponto que vai explicando detalhadamente como é que funciona o processo de reprodução. Muitas vezes a gente faz essa explicação bem rasa, né? Cai o esporo na folha, inicia o processo de penetração, das hifas, começa o processo de colonização, e aí muitas vezes já começa a voltar os questionamentos até. Eu não cheguei a pegar o manual de fungicidas, né? Mas teoricamente tinha que voltar no manual de fungicidas para ver aonde que o fungicida age, porque aqui a gente entende melhor necessariamente o patógeno, e lá a gente vai conseguir entender melhor o mecanismo de ação para fazer o controle. Porque muito disso está linkado também ao momento de controlar a doença, né? Como a gente vê hoje em dia as aplicações sendo feitas, na primeira pústula, muitas vezes a gente já está iniciando a aplicação. E até para a gente conseguir entender melhor quais são os momentos corretos, qual que é a condição do ambiente que eu tenho que estar cuidando, para realmente decidir quando vai ser aplicado, e para definir a limiar de dano econômico, né? Para fazer a definição se eu aplico ou não o fungicida naquele momento. Eduardo, então veja bem, eu chamo a atenção de 2 pontos altos do conteúdo dessa publicação. A primeira realmente é a ênfase ao controle, que você já falou, que é realmente baseado no limiar de dano econômico ou na incidência de dano econômico. Então veja bem, isso aí está à luz da ciência, e isso aí, infelizmente, não é praticado pelos agricultores. Então, por que se escrevem livros, eu reforço, é para justamente aumentar o conhecimento, ter uma fundamentação científica e aplicar esse conhecimento na sua propriedade para ganhar mais dinheiro. Não tenham vergonha de dizer que a agricultura também visa o lucro econômico. Então, com relação às doenças da soja, tem uma tabela ali que demorou muito tempo se fazer, onde se prova cientificamente que os principais fungos que causam doenças da soja no Brasil tiveram origem na China, na Coreia e nos Estados Unidos, e que, juntamente com a semente, chegaram ao Brasil. Então, numa outra oportunidade, se vocês tiverem esse tempo, convém discutirmos abertamente se os serviços quarentenários do mundo, dos Estados Unidos e do Brasil, se foram eficientes. Segundo esta tabela, demonstra cientificamente, com provas, que os serviços quarentenários não serviram para nada, infelizmente. E outra coisa, então, importante nessa publicação são as medidas de controle, que apesar de estarmos já na segunda edição, tudo revisado, repito, não são observadas pelos agricultores. Então, minha gente, por que o conhecimento científico obtido e que contém a verdade não chega aos produtores? Será que é por falta de leitura de livros? E outra coisa, vocês têm uma experiência muito grande, talvez maior do que a minha. Vale a pena escrever livros, ou nós vamos ficar só com o podcast, ou será que é também o podcast que dura muito tempo, que eu não tenho tempo, por causa que, veja bem, eu estou com o meu celular ligado aqui do meu lado, ele está piscando, já recebi 20 mensagens nesse tempo. Então é o seguinte, eu não posso ler, não posso trabalhar, não posso dedicar tempo a vocês. Então, para onde vai a ciência? Aí fica uma pergunta que a gente também está na correria e acontece a mesma coisa, né? Quando a gente vai tirar tempo para ler, para se aprofundar nos conteúdos? Porque é uma coisa que até foi uma das ideias da criação do podcast, principalmente desse bloco, né? Que é o Prosa com o Autor, porque
na faculdade de agronomia, infelizmente, a maioria do pessoal se orgulha até mesmo de se formar sem ler um livro, muitas vezes. Claro. Né? Cassiano, essa é a realidade. E vejam bem, esse nosso bate-papo agora, esse nosso podcast, ele está dentro do rigor científico. Então, vejam bem, não são palavras vazias minhas, lançadas ao vento. Tudo, se você tomar esse livro, repito, todo tem base científica. E a base científica, ela é gerada pela pesquisa, tanto Eduardo como Cassiano, e vejam bem, o trabalho científico é conduzido nos laboratórios, campos experimentais, segue o método científico, que eu tenho repetido, e tem que ser publicado. Se não for publicado numa revista científica com comitê editorial, não existe ou não foi feito. E essa publicação agora, se não ajudar a melhorar o padrão de vida do agricultor, não faz sentido. Até uma das coisas que tu comentou antes a respeito da... A gente percebe no livro que boa parte dos patógenos que a gente encontra problema na lavoura, além de permanecer no solo, alguns por vários meses, anos, né? Outros até por um período mais curto, mais brando. Por exemplo, no caso da própria ferrugem, eu sempre tinha na ideia do pensamento que ela fosse apenas disseminada sempre por planta voluntária. E não, tem a questão também de formar estruturas de resistência, de permanecer, se tiver uma condição ambiental favorável para que tal coisa aconteça, como cita no livro, por exemplo, o acontecimento na Argentina, dos teleósporos, se eu não me engano, ali que seria o nome. Isso. Mas o que é um dos pontos que foi comentado antes, né? Muitas das sementes já vêm com o patógeno e muitas vezes o produtor acha assim, até a gente já comentou isso no episódio passado, que o cara coloca o tratamento de semente e ele acha que muitas vezes todos os patógenos que tá vindo teoricamente na semente vão estar sendo eliminados. E aí tu tem uma diferenciação do próprio fungicida sobre quais os patógenos realmente ele vai controlar, que poderia estar vindo através do vínculo o veículo sendo a semente para estar sendo colocado ali naquela área, e um problema que até então ele não tinha, ele passa a ter por não ter uma semente talvez de muita qualidade sendo botada na área, né? Perfeitamente, Eduardo. Então, veja bem, no livro deixa claro que os fungos e bactérias que causam manchas foliares ou cancros, antracnoses, todos eles vieram para o Brasil junto com a semente. Até o míldio da soja, descrito pela primeira vez na China, veio para o Brasil com a semente e, vejam bem, tem a citação no livro aí, foi descrito pela primeira vez no Brasil dentro de uma casa de vegetação de uma instituição de pesquisa. Isso é gravíssimo. Então eu volto atrás. Os serviços quarentenários foram e são eficientes? É uma boa pergunta para um dia nós abrirmos um debate com os envolvidos nessa área e saber se foram ou não foram eficientes. Até porque, da forma que é feito no Brasil, vamos dizer, muitas vezes esse serviço não é realizado corretamente, vamos dizer assim, ou até mesmo, como aconteceu no Rio Grande do Sul ali, uma questão de uma diferença de tecnologia, onde a tecnologia que é melhor para o agricultor, vamos dizer, para a produção como um todo, que não era liberado no Brasil, o pessoal foi buscar semente que tinha essa biotecnologia lá fora, que é o que aconteceu com a soja transgênica lá no passado, né? Cassiano, veja bem que importante observação, está registrado numa tabela aí do livro que o cancro caulívora da soja, descrito primeiro nos Estados Unidos, foi levado com a semente para a Argentina, e com essa prática de importação autônoma da soja argentina, chamada de Maradona na época, trouxeram o cancro caulívoro dos Estados Unidos via Argentina para o Brasil. Então, veja bem, vamos abrir essa discussão um dia. Os serviços quarentenários foram e são eficientes? Com isso aí eu provo que não. Mas tem um outro ponto também, né? A gente sabe que no período quando começou o soja transgênico, teve muito soja entrando também de forma ilegal para dentro do país, né? E aí, muitas vezes, isso não está sendo considerado, que o pessoal está pegando de outro lugar e desconsidera todos os problemas fitossanitários que pode estar trazendo em colocar uma coisa que não é registrada, que não é fiscalizada muitas vezes, né? Perfeito, Eduardo. Então, mesmo nos Estados Unidos, um país exemplo para nós, o serviço quarentenário não foi eficiente, ponto. E outra coisa, veja bem que são assuntos tão importantes que eu tenho o privilégio de discutir com vocês,
que se um dia, se vocês tiverem tempo e depois da meia-noite, por causa que nós somos atrapalhados pela rede social, eu gostaria de debater com vocês o vazio sanitário da soja em Mato Grosso. Eu gostaria de discutir um dia um podcast só sobre isso com vocês, para ver de onde nós viemos e onde nós estamos, aonde foi o conhecimento científico. Mas isso não é obrigação, isso é uma sugestão para vocês. Eu sei que vocês não devem tocar em assuntos muito, muito controversos, não é verdade? Porque depois podem pegar vocês na rua. Não, mas é bom trazer vários pontos de vista para a gente entender um pouco melhor, porque tem muito conhecimento, né? E esse livro mostra isso para nós. Tem muito conhecimento que vem, vamos dizer assim, de cima para baixo, é passado muito superficialmente, e a gente acaba não tendo uma melhor observação, vamos dizer assim, de como fazer os manejos. Por exemplo, se a gente vai pegar e se basear apenas, pegar como exemplo aquele trabalho realizado em rede sobre ferrugem, né, de como os fungicidas acabam tendo uma eficiência sobre ferrugem. Se a gente pegar só aquilo lá, e daí essa é uma parte que falta, que a leitura auxilia muito da interpretação e conhecimento geral, se tu vai pegar só aquilo lá, tu vai... não, tem que usar esse fungicida só. Mas se muitas vezes o pessoal acaba esquecendo que aquilo lá é uma base técnica do que está funcionando colocado em um momento de alta pressão de ferrugem para tu ter realmente a ferrugem disponível para tu fazer os tratamentos. Mas se tu entender o complexo geral, que tu vai conseguir realmente pegar o manual de fungicidas, ver lá como é que as moléculas funcionam, pegar o livro Doenças da Soja, entender como a doença vai se desenvolver na planta e daí tu colocar a campo, isso geralmente não é feito, né? Mas, Cassiano, eu sugiro a você não tocar muito nesse assunto, porque é perigoso, tá? Vocês sabem que uma instituição oficial do Paraná, acertadamente, baixou uma portaria que não deveriam ser registrados para uso no Paraná fungicidas com menos de 80% de controle da ferrugem da soja. Vocês lembram disso ou não? Tá, mas não fale nisso, você que está falando, eu não sei de nada. Daí é o seguinte, felizmente e acertadamente, o Ministério da Agricultura endossou isso aí. Então, veja bem, eu fiz um texto científico, que eu acho que o Eduardo leu. Hoje nós não temos nenhum produto que com 80% de controle para a ferrugem da soja. Então, para que serviu essa lei? Vocês respondam. E daí entra uma coisa que a gente falou no outro episódio, quando falamos de multissítios, né? Entre a importância do multissítio e a obrigação dele, por certo, para essa questão da soja, porque até no próprio estudo ali em cooperação ele tem a questão do multissítio, e tu vê os fungicidas, que nem o Eduardo comentou, e tu comentou também muito bem, nenhum atinge mais que 80%, mas quando tu bota o multissítio em quase todos eles sobem para perto de 80% ou passam esse controle de 80%. E essa situação tende a se agravar, justamente pelo baixo ou pouco uso de multissítio. Até eu tenho uma informação no livro que eu achei muito interessante, porque esse tipo de conta é bom pra gente refletir também, né? Que é a respeito da ferrugem, dos esporos da ferrugem, né? Por exemplo, 1 miligrama de esporos vai conter 400 esporos. O número de esporos produzidos por centímetro quadrado de folíolo é de 9.043.200. Peso dos esporos produzidos numa planta seria de 3,39 gramas. Número de plantas por hectare de 300 mil plantas, portanto, com base nesse cálculo, a quantidade de esporos produzidos num período de 39 dias pode chegar a 1 kg, a 1 kg e 17. Mil? É 1.000 quilos. 1.000 quilos e 40 gramas por hectare. Então, olha a quantidade de esporos que a gente está produzindo numa lavoura. Por isso que até a ferrugem é uma doença que preocupa bastante, só que ao mesmo tempo a gente teria que entender exatamente a relação dessa... claro, o ambiente conta bastante para o desenvolvimento dela, mas, por exemplo, por ser um motivo de preocupação hoje, né? Porque ela tem ciclos curtos que ela vai dando e produzindo uma grande quantidade de esporo que vai se disseminando pelo ambiente, por isso que o pessoal fala que é tão difícil de controlar, e aí vem a importância de trabalhar e aliar ferramentas até mesmo para conseguir fazer esse controle. Só que hoje a gente sempre trabalha com o fungicida, sempre naquele efeito de mais preventivo, de alguma forma, né, para evitar com que a doença entre realmente na lavoura e depois para ir diminuindo os danos que ela poderia estar causando. Mas aí entra aquele ponto.
Por que hoje o pessoal também não busca controlar os esporos? Porque é uma quantidade gigantesca que eu tenho presente no ambiente que fica quase impossível de conseguir ter um controle numa quantidade como essa, né? Muito bem, mas veja bem como vocês aumentaram o conhecimento lendo o livro. É assim que os outros produtores, agrônomos e produtores devem seguir o exemplo de vocês de lerem o livro. Veja bem quantos questionamentos nós poderemos fazer. E em relação aos esporos, Eduardo, tão importante isso aí dessa quantidade, e vocês pensam então o seguinte, vocês sabem que aí, vizinho do Cassiano, nas várzeas tropicais do Tocantins, Lagoa da Confusão em Tocantins, se planta soja no inverno, ou seja, durante o vazio sanitário do Mato Grosso. Aí, Eduardo, te pergunto, com essa quantidade de esporos, eu já fui 3 vezes lá visitar essas áreas com soja cheia de ferrugem. Será que adianta o vazio sanitário no Mato Grosso, vizinho, em relação a isso aí, em relação a esse número que você mencionou? Será que está funcionando o vazio sanitário, permitindo o cultivo na Lagoa da Confusão? O que você acha? Exatamente. É um bom questionamento, porque realmente também tive a oportunidade de ir lá, não fui na Lagoa, fui no Formoso, que também é o mesmo sistema, né? E é pertinho uma da outra. E realmente tem um alto problema de ferrugem lá, baixeiro, alto... Querendo ou não, tem sempre umidade disponível, né? Pelo sistema que eles utilizam. E alto calor, então é realmente um problema aí que a gente tem que se questionar. Bom, esse ano foi um exemplo. Pega, por exemplo, aqui no sul, né? Os trigos, como a gente estava comentando antes de começar o episódio, né? Do desastre que foi em função de problemas relacionados à doença. E aí tu tinha, em função de não ter geada esse ano também, até mesmo por um não controle feito pelos produtores em relação à soja, a gente tem trigo que estava sendo colhido há pouco tempo atrás, que a gente encontrava soja com uma grande quantidade, principalmente de oídio durante esse período, que já fica pronto, digamos assim, para depois entrar no ciclo no próximo ciclo. Além do mais, ainda algumas pústulas de ferrugem, que a tendência desse ano é ter uma pressão ainda maior, não só por causa do clima, mas também por causa de todas essas plantas tigueras que nós tínhamos espalhados não só nas estradas, como dentro das próprias lavouras, né? Eduardo, perfeitamente. É a safra que nós registramos maior população de plantas guachas no Rio Grande do Sul e infectadas pela ferrugem. Então, espera-se que a ferrugem possa surgir mais cedo no Rio Grande do Sul nessa safra, e se continuar essa frequência de chuvas, prepare-se para uma epidemia precoce. Uma coisa que é interessante, que a gente está trazendo nesse episódio também, com a leitura do livro, como tu bem comentou, Erlei, é esses questionamentos sobre o que já está pré-estipulado, né? Então, o conhecimento, ele possibilita isso, e muitas vezes ele não é uma forma simplesmente de tu tentar bater contra um conhecimento ou algo que já está colocado, vamos dizer assim, mas questionar realmente para ver, será que a gente não tem que... Como tu usou o exemplo da Lagoa da Confusão, será que a gente não deveria ter um estudo de monitoramento com algumas estações com plantas guachas para ver se essa ferrugem não está chegando nesses pontos, para ver realmente a eficiência ou não desse vazio sanitário que está sendo realizado? Como a gente pode observar isso? Qual a metodologia científica e o trabalho que vai ser realizado para a gente ter essa certeza, né? Então isso é uma coisa que muitas vezes foi colocado, só que se mudou o sistema, a forma de utilização como um todo, e acabou se trazendo essa verdade que era lá do passado, né? Que pode estar correta, mas como a gente tem trabalhos hoje para observar isso, né? Eu espero que vocês me desafiem um dia para nós debatermos o vazio sanitário da soja em Mato Grosso, em relação a isso que nós estamos falando. É que nem a gente já comentou no outro episódio, o Brau vai conseguir achar alguém para realmente a gente debater e trazer em voga essa questão, mas é diversas as coisas que a gente sempre tem que estar trazendo novos questionamentos para realmente ver se aquilo está correto, porque a gente vai pegar dentro do Brasil, a gente tem vai mudando a cada pouco tempo, vamos dizer, a forma de produção, as culturas sendo produzidas também, a área que está sendo produzida, entra a questão de safrinha, entra a questão de safra, entra a questão de novas culturas, por exemplo, gergelim, que está sendo aumentado a área, acho que agora vai dar uma baixada, mas tem outras também que podem entrar, a questão de uma transformação de áreas de pecuária para áreas de soja, novas áreas que estão abrindo, e isso mexe em todo esse complexo, principalmente de doenças, por exemplo, como a ferrugem, como outras, né? E é muito importante a gente entender cada vez mais e saber a teoria para conseguir entender dentro da nossa região o que está acontecendo.
E daí, livros como esse, como o Manual de Fungicidas, auxiliam muito para a gente ter essa observação e também estar atualizado, né? Que nem tu comenta, praticamente a cada ano vocês estão atualizando, fazendo uma nova edição, cada ano, 2 anos, e isso é muito importante para a gente conseguir observar realmente como está se desenvolvendo e as novidades também da ciência, que muitas vezes não é tão acessível a nós, né? Porque, que nem tu comentou, tem que ter lá tem que assinar, vamos dizer, uma revista eletrônica que tu vai pagar $40 às vezes, e tu vai ter que assinar umas 10 revistas, usando só como exemplo, as 3, 4 revistas, e saber falar, ler em inglês, né? Que entra mais uma dificuldade. Então, são diversas barreiras mesmo de pesquisa nacional que está publicado em inglês e que não está de fácil acesso para os técnicos. E esses livros, esses manuais trazem tudo isso de uma forma melhor explicada. Então, veja bem, Eduardo, reforçando o valor do livro atualizado, é justamente isso. Olhe, então, nas referências ali, a quantidade de artigos mesmo, e a maioria em inglês, que foram lidos, foram sumarizados, e facilitando, então, ao leitor, está tudo pronto e mastigado ali, ilustrado com fotos e com, por exemplo, o desenho dos ciclos, que ajuda muito. Então, veja bem, essa é a vantagem, então, do livro que contém as referências bibliográficas. Veja bem, mostra o trabalho e a dedicação dos autores na busca dessas novas informações. Até quando eu estava lendo o livro, tem bastante descrição a respeito de detalhes específicos do próprio fungo, né, para se observar na planta. Por exemplo, a gente tem muitas... Bom, esse ano, pela condição do ambiente, a gente já vê algumas plântulas de soja, tá no cotilhédro, e a gente já vê alguns ataques, algumas doenças aparecendo, não só plantas morrendo, como também no cotilhédro ele já vê sinais de doença. E aí, algumas doenças, principalmente nessas fases iniciais, elas são muito parecidas. Até um questionamento que eu estava fazendo antes era, será que se comprar um microscópio, comprar uma lupa melhor, né, para observar? Hoje, se o cara que estiver na lavoura, no campo, porque eu acho que um dos principais pontos, até mesmo se eu quiser avaliar aquela doença, o dano daquela doença, é fazer uma boa identificação dela. Hoje, se eu tiver apenas uma lupa ali de 50, 60 vezes já seria o suficiente, ou 30 vezes, por exemplo, ou eu precisaria realmente ter um equipamento melhor? E qual é a complexidade para conseguir fazer uma identificação? Porque tem muitos livros de fitopatologia que ajudam a fazer esse reconhecimento. E eu acredito que isso é importante até mesmo para ter um posicionamento mais assertivo, porque muita coisa é muito parecida, muitas vezes, para fazer essa identificação, né? Para reconhecer, então, a ferrugem da soja, você já disse bem, uma lupa de 30 aumentos te permite detectar se é uma pústula e visualizando os ureodosporos a semelhança de grãos de açúcar. Mas para visualizar os outros fungos que são diferenciados pela morfologia, nós precisamos de um microscópio até com 400 aumentos. Mas para produtores eu não chegaria nesse detalhe, mas para a ciência é isso aí, Eduardo. Nós precisamos chegar a fundo e conhecer o máximo possível. Vejam então vocês que em ciência o conhecimento não para, as dúvidas e as perguntas surgem constantemente. Então a ciência evolui em função das dúvidas. Nós não sabemos tudo e felizmente então é a dúvida que movimenta a ciência. E ligado a isso que o Eduardo comentou, acho que essa, como comentei anteriormente, essa é uma das partes mais ricas do livro. Essa questão de tu ter as imagens da lavoura, ter os sintomas da doença, o que está acontecendo, o que tu vai ver lá na planta, lá no campo, de uma forma fácil. Muita coisa tu consegue ver características a olho nu e outras que nem tu uma lupa de 30 vezes, por exemplo, tu consegue identificar na lavoura mesmo, em grande parte, como o que tu tá vendo ali, né? O que tá atacando. Então, depois de pegar isso, tu pega o manual aqui, o livro, entra ali, entende como é que é a infecção, percebe como tu vai fazer a questão do controle, né? Pega o manual de fungicidas, já vê qual que é a recomendação dentro do manual e já faz o plano de manejo para essa doença em si, né? Então, isso é muito bom e uma literatura acaba auxiliando a outra, né? Acho que é bem interessante. Bem, tem a relação, o conhecimento detalhado da doença, do seu ciclo e a medida de controle, e sendo que a maioria vai necessitar de fungicidas. Perfeito o que tu diz. Porque até um dos principais pontos em relação a isso que da parte da identificação é a questão que eu vejo que hoje que é uma grande dificuldade é fazer realmente uma avaliação e quantificar realmente o quanto de doença tem ali para
por exemplo, fazer a identificação da doença, quantificar quanto ela está presente ali para fazer a limiar de dano, para fazer o posicionamento do fungicida naquele momento, se é viável ou não entrar, até porque tem doenças que a gente pode estar, dependendo da raça ali, ter 10% de perda, como a gente pode estar tendo 40%, 50%, 60% de perda, dependendo da doença que está presente na área. Né? Perfeito, Eduardo. E no livro está claro. Então, a primeira coisa é diagnose, é saber o agente causal da doença, porque as medidas de controle são dirigidas ao agente causal da doença. Segundo ponto é saber qual é a quantidade de doença que tem na lavoura, ou seja, o dano. Dano é a redução da qualidade e quantidade de produção. E o dano depende da redução da área foliar verde. Então, veja bem, quanto mais intensa a doença, menor o rendimento. Só que isso aí leva, e sabemos todos o detalhe, em função do dano, que é a função da quantidade da doença, se este dano economicamente deve ou não deve ser controlado. Isso é fundamental à ciência. E no livro, Eduardo, como você chamou a atenção, está bem claro os conceitos e como determinar os danos e qual é o dano máximo que as doenças das sojas toleram economicamente. Você deixou bem claro e é fundamental isso. E só para trazer para o pessoal também ter uma ideia de tudo que compõe o livro, além de todas as partes que a gente comentou dentro de cada doença, vamos dizer assim, mas também sobre todas as doenças que tem, né? A gente vai pegar no sumário, então a gente tem toda a parte de bacteriose, crescimento bacteriano, entra o capítulo 2, temos pústula bacteriana, no capítulo 3 entra a ferrugem asiática da soja, o míldio ou oídio, capítulo 4, doenças foliares causadas por fungos necróficos, então entra a mancha alternária, crescimento por cercóspora, mancha-alvo, mancha foliar, olho de rã, septoriose, capítulo 5 entra a questão das doenças de haste e da vagem, que entra antracnose, cancro da haste, mofo branco, podridão parda da medula, a seca da haste e da vagem, né? Capítulo 6, as podridões radiculares, então, geográfico da haste e da raiz, murcha de escleródio, podridão cinzenta da raiz, podridão de fusário, a podridão de fitóftora da raiz da haste, risoctoniose. Capítulo 7, então, sintomas de pontuação auxiliar na tomada de decisão para a aplicação de fungicidas visando o controle das doenças de final de ciclo, que entra muito o que o Irley falou agora por último. Sistema de pontuação para estimar o risco de ocorrência de esclerotina sclerotiorum. Capítulo 9, vistorias de lavoura de soja visando identificação e quantificação de doenças, então que entra muito nessa diagnose, tu saber se é o momento real de tu fazer o controle ou não. Capítulo 10, as técnicas de diagnose de manchas foliares, então como tu vai fazer isso, e também que não podia faltar, né, que cada vez está sendo um problema, cada ano cada vez maior, que é as nematoses, né, então a questão de nematose de cisto, de galha, das lesões radiculares e também o manejo, no capítulo 12, o manejo integrado de todas essas doenças, como a gente vai fazer, então a gente traz desde saber o que está atacando, como essa doença está atacando a lavoura, como a gente identificar, como observar ela e quantificar também na lavoura e, por fim, trazendo aí como fazer todo esse manejo integrado para ser mais eficiente e conseguir botar dentro do nosso manejo. Muito bem, Eduardo, fizesse um bom resumo aí do que contém esse livro. Agora eu te pergunto, se não ler, o cidadão vai absorver esse conhecimento. E outra coisa, talvez o Eduardo tenha mais experiência, se colocar esse livro debaixo do travesseiro e dormir em cima, será que eu vou transmitir isso aí para o meu conhecimento? Não funciona. De ontem para hoje eu tentei e não adiantou. Eu li um pouco depois, mas o que eu dormi não adiantou depois. Muito obrigado. Interessante. Então, vocês dois nos ajudam a confirmar que o livro, se não for lido, não adianta nada. Exatamente. É bem por aí. E entra na questão. Tem que parar, sentar a bunda na cadeira, né? Um professor nosso brincava, era a faculdade muito ligado com horas bunda na cadeira, né? Que é lendo, estudando. E que muitas vezes o pessoal não está tirando para fazer. Acho que é simplesmente ver uma palestra já vai resolver. Porém, não. A palestra e o próprio podcast, a gente sempre comenta, o podcast a gente traz a informação inicial, aquele estalo para tu ir buscar a informação. Nunca a gente vai conseguir compor toda a informação que tem num livro, num artigo, tudo mais. Perfeito. Então tem que sentar e estudar e o podcast está aqui para auxiliar a dar esse start inicial, né? Mas sem ler realmente o que está.
dentro do livro, dos artigos, sempre vai faltar alguma coisa para buscar. E até para a gente saber onde é que tá. O que dá para fazer com esse tipo de livro, pelas tecnologias, quem sabe futuramente, é fazer um audiobook dos livros, né? Pegar, gravar um áudio aí de algumas horas, lendo todo o livro pro pessoal. Só que tem um detalhe importante, tem tabela e tem alguns números que tu tem que pensar, analisar para te realmente compreender. Não é apenas, mesmo que só ouvisse, mesmo que tu só leia, tem coisa que tem que ser parada, pensada, às vezes até pesquisada para te pegar uma referência melhor e compreender o que está sendo dito ali, né? Claro, Eduardo, o exemplo dado ali, ó, do desenho, do esquema dos ciclos, que tem que ser visualizado, não adianta ouvir. É bem por aí. E até para o pessoal, para poder ler esse livro, né, e poder também ter acesso a esse conhecimento, é importante a gente saber onde é que ele está disponível, né? Tu podia dizer para nós onde é que o pessoal pode encontrar essa segunda edição atualizada para ter para conseguir adquirir o livro em si? Perfeitamente, pode ser diretamente conosco, mas nós temos algumas livrarias que nos ajudam na divulgação. Por exemplo, a da Universidade Federal de Viçosa é a nossa maior parceira. Então, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio também, podem perguntar para nós no direct, vai estar as redes sociais também aí do grupo do que o Orley participa, para tu poder adquirir esse livro aí também, além desse, todos os outros que a gente comentou, por exemplo, o manual de fungicidas, e conseguir realmente ler, pegar, estudar, entender para passar lá para o produtor na ponta todo o manejo e como tu vai fazer essa orientação para ele ter uma maior assertividade no campo e também uma maior rentabilidade, que é o principal que a gente quer. Então, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Perfeitamente. Até deixa eu só fazer acrescentar mais uma coisa. Tem muita informação, às vezes, que quando a gente tem uma palestra, alguém fazendo uma palestra, um pesquisador, alguma coisa, quando tu pega uma informação que tu não tá tão acostumado a ouvir, tu fala, poxa, como o cara sabe? E, na verdade, se tu pegar livros como esse, tu vai encontrar informações que grandes especialistas estão falando e palestrando muitas vezes, que não era uma coisa novidade, é apenas porque o pessoal não foi buscar em lugar nenhum, não foi ler em lugar nenhum, e por isso que parece uma novidade. E nesses materiais, cara, livro, eu falo por experiência própria em relação a que a gente falou que o projeto do Prosa com Autor a gente fez pra gente mesmo buscar a ler mais, né? Porque durante a graduação, até mesmo depois, a gente tava lendo muito poucos livros técnicos e o quanto tu encontra de informação, porque a gente fala com especialistas do Brasil inteiro, daí vem o especialista, fala uma coisa pra nós, a gente fala, cara, que informação boa, que informação bacana, como é que a gente não sabia disso? Aí depois tu pega um livro relacionado à área, tá lá a informação que o cara falou, né? Então, pra ver que só falta realmente mais estudos pra gente compreender melhor todo esse funcionamento, né? Perfeitamente. Então, eu acho que existem boas fontes de informação científica, confiáveis, que contêm a verdade científica, que estão à disposição do leitor, do produtor, então que essas pessoas possam realmente buscar o conhecimento verdadeiro nesse tipo de publicação. E até para finalizar, Erley, dá um recado para essa gurizada que está aí no campo, todo o pessoal que tem muito a desenvolver ainda para o nosso agro. Muito bem, você me pega de sobreaviso, mas então é o seguinte, ó, em ciência eu aprendi na minha vida profissional que se deve duvidar de tudo que se ouve, vê e se lê. Se a verdade científica ela está contida em revistas com comitê editorial. Essas revistas são classificadas pelo Ministério da Educação, pela CAPES, chamados então de classificação Qualis. Se a citação ou se a informação que eu estou ouvindo ou lendo não está registrado neste tipo de revista, dificilmente terá a verdade científica. Portanto, duvide de tudo que você vê e ouve em ciência, procure comprovar na revista com comitê editorial classificada por Qualis. Então, vocês veem que jornais que não estão classificados, revistas de agricultura, a maioria não classificadas pela Qualis, dificilmente contém a verdade. Esse é o recado que eu deixaria, Eduardo, agradecendo a oportunidade de vocês, para principalmente aos estudantes de agronomia. E veja bem, eu não sei se vocês, mas na minha idade eu concluí o seguinte, ó, eu não gosto de ser enganado.
Se você não quer ser enganado em ciência, busque a verdade. E ficou claro nesse nosso trabalho aqui, nesse podcast, aonde que nós vamos encontrar a verdade. Não, perfeito. É um baita recado, uma baita lembrança para o pessoal que realmente a gente tem métodos científicos para a gente errar menos, ter mais certeza sobre os resultados e sempre, que nem tu comenta muito bem, duvidar para a gente fazer novos estudos e sempre estar questionando para melhorar e desenvolver como a agro, como população, como ciência como um todo. Então, acho que é um baita recado para todo mundo. Muito obrigado por ter aceito participar novamente conosco de mais um episódio, Arley. Já fica o convite para outros, já temos alguns assuntos aí que a gente já anotou aqui. E, no mais, gostaria de convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios que a gente gravou com o Arley também, conhecer o trabalho que ele está desenvolvendo aí como todo, tanto nas redes sociais, dentro dos grupos que a gente vai deixar aqui disponível, como todas as palestras que ele acaba participando também, os eventos que ele participa e principalmente com as obras literárias, né, que ele está colocando e que a gente sempre está trazendo aqui no AgroDP. Então, Arley, novamente, muito obrigado por ter disponibilizado teu tempo. Convidar todo mundo novamente a nos seguir nas nossas redes sociais, a ouvir nossos outros episódios também lá no YouTube ou no Spotify, onde é que tu achar melhor. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu!